Fala família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Dil Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. E família, o vídeo tá insano hoje, levantamento de dados ali minucioso pra gente analisar essa reta final do Brasileirão, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom família, iniciando aí esse vídeo eu vou fazer uma retrospectiva tanto do Palmeiras quanto do Flamengo pra gente poder analisar quem tá tendo um melhor aproveitamento ou não nesse retorno do Brasileirão, beleza? Vamos iniciar primeiramente aqui com o Palmeiras, que é o atual líder do Brasileirão, e depois a gente passa pro Flamengo, fechou? Bom, Palmeiras aí, em 18 rodadas, tinha 16 partidas jogadas, beleza família? 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 21 gols marcados, 14 gols sofridos e 7 gols de saldo aí, beleza? No retorno, com 32 rodadas, é importante ressaltar que aqui, né, não está contando o jogo de hoje contra o Mirassol, beleza, família? Aqui só está pegando as 31 partidas jogadas, que foi ali o último jogo que teve durante o meio da semana, né? 68 pontos, 31 partidas jogadas, 21 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 57 gols marcados, 26 gols sofridos e 31 gols de saldo aí, beleza? E o que isso quer dizer para nós, família? A gente pegar e fazer um comparativo entre os 16 jogos do primeiro turno ali e os 15 que foram feitos até o momento, a gente vai chegar em um dado bem interessante que é esse daqui, família. Olha só a comparação de desempenho aí no turno e no retorno. Primeiro turno, 16 partidas. Segundo turno, 15 partidas. 33 pontos, né, o Palmeiras conseguiu nessas 16 partidas. Agora, né, só com 15 partidas, eles já ultrapassaram a quantidade de pontos que eles fizeram no primeiro turno, né? 36, 35 pontos aqui, beleza? 10 vitórias, 11 vitórias no segundo turno, 3 empates, 2 empates no segundo turno, 3 derrotas, 2 derrotas. Então é possível perceber aqui que o Palmeiras melhorou muito nessa questão, tem vencido mais, tem empatado menos e tá com um jogo a menos ainda, porque hoje que vai fechar mais 16 jogos, beleza? 21 gols marcados, e aqui tá uma diferença estratosférica, porque no primeiro turno foi 21 gols marcados em 16 jogos, e no segundo turno, em 15 jogos, eles marcaram simplesmente 36 gols. Então é uma diferença gigantesca ali. Depois que o Abel conseguiu acertar aquele ataque com o Flaco e com o Vitor Roque, o Palmeiras desencantou aí e tem feito, né, só atuações de gala, por assim dizer. Né? 14 gols sofridos aí no primeiro turno e nesse segundo turno aí 12 gols, então sofreu 2 gols a menos. Finalizou as 16 partidas ali com 7 gols de saldo e essas 15 partidas eles estão com simplesmente 24 gols de saldo. É animal a diferença, é muito gigante essa diferença, tá? E aqui o resultado de todos esses dados, né? Então, Palmeiras agora é líder do Brasileirão, tem uma partida a menos, tá? Em comparação ali aos dois turnos, né? As 16 do primeiro turno e as 15 do segundo turno, né? Conseguiu 5 pontos a mais, fez uma vitória a mais, um empate a menos, uma derrota a menos, 15 gols feitos a mais, tá? 2 gols a menos sofridos e teve um saldo aí de 17 gols. Então é surreal aqui o que o Abel conseguiu fazer nesse retorno, né? Ele acertou o time, pegou a mão mesmo e está deslanchando. É sensacional o que o Abel tem feito. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos dados do Flamengo, beleza, família? Flamengo aqui, vocês podem ver, eu tô pegando 18 rodadas aqui, né? Que nem as 18 lá do Palmeiras, só que o Palmeiras tinha 2 jogos a menos. E aqui, nesse momento, né, o Flamengo tinha um jogo a menos. Que inclusive ainda vai fazer essa semana. Certo? 17 partidas jogadas aí, 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 31 gols marcados, 7 gols sofridos e 24 gols de saldo. Então, aqui o Flamengo estava insano, né? Só 2 derrotas, 4 empates e 24 de saldo de gol. Sensacional essa primeira parte aí, essa primeira fase do turno, né? Com 16, 17 rodadas jogadas. Agora, já no segundo turno, família, a perspectiva mudou um pouquinho, né? Tá com 65 pontos, é o vice-líder do campeonato, com 3 pontos a menos que o Palmeiras, 2 vitórias a menos também, né? Tem 19 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 61 gols marcados, 18 gols sofridos e 43 de saldo de gol aí, com 31 partidas jogadas. Qual é a diferença aqui entre o Palmeiras e o Flamengo, tá? Primeiro eu vou fazer a comparação aqui e daí já vou falar das diferenças entre um e o outro aqui. Primeiro turno aqui, né? A comparação de desempenho aí do primeiro e do segundo turno, tá? 17 partidas jogadas com 37 pontos. Só que no segundo turno, família, e é importante, eu não vi ninguém falando sobre, no segundo turno o Flamengo só jogou 14 partidas até o momento, né? Vai jogar a 15ª hoje. Então, com essas 14 partidas, ele somou 28 pontos. Então é uma diferença ali de 9 pontos a menos, né, do que o primeiro turno, né, desses 17 jogos. Né? Vocês estão percebendo que do Palmeiras eu peguei 16 e do Flamengo eu estou pegando 17 para encaixar certinho aqui, tá? Então,
Claro que aqueles pontos, aqueles 3 pontos a mais, seria de um dos jogos que o Palmeiras tem atualmente, seria de um dos jogos que estava faltando do Palmeiras, já que o Palmeiras lá atrás tinha 2 jogos a menos, né, do que todo o restante ali das rodadas, né? Tinha 18 rodadas, 16 partidas jogadas. Agora tá mais equilibrado. Mas eu tô pegando nesse ponto para a gente poder fazer, tá? Os cálculos certinhos aqui. 11 vitórias, certo? No primeiro turno, com 17 partidas jogadas. E atualmente tem 8 vitórias com 14 partidas jogadas. Isso quer dizer o quê, família? Que, né, os próximos 3 jogos do Flamengo, o Flamengo não pode perder para continuar mantendo o mesmo aproveitamento, né? Porque só jogou 14 partidas até o momento, certo? Manteve o número de empates, né? Primeiro turno 4 empates, segundo turno 4 empates, primeiro turno 2 derrotas, segundo turno 2 derrotas. Então aí tá com 4 derrotas no total. No primeiro turno, o Flamengo marcou 31 gols. E no segundo turno, até o momento, né, com 3 jogos a menos, o Flamengo já marcou 30 gols. Então, é possível perceber o quê? Que tem uma melhora significativa no ataque do Flamengo, porque ainda falta 3 jogos para ele bater ali os 17 do segundo turno. Então, tá bem bacana aqui nessa questão. Porém, em relação aos gols sofridos, o Flamengo sofreu mais gols do que agora no segundo turno do que no primeiro turno. No primeiro turno ele só tinha sofrido 7 gols em 17 partidas. E no segundo turno ele já tomou 11 gols em 14 partidas. Então tá quase dando ali uma média de 1 gol por partida tomando. Então a gente consegue perceber que o principal problema nesse retorno do Flamengo tem sido a zaga. Porque em questão de gols está bem equiparado, né? Só um gol de diferença. Mas nos gols sofridos ali, o Flamengo já sofreu muitos gols, né? Comparado às 17 partidas ali do primeiro turno. E com 14 partidas. Então é muito gol sofrido, tá? Terminou ali nessas 17 partidas com 24 gols de saldo. E até o momento aí com 14 partidas jogadas, 19 gols de saldo aí, tá? E qual que é o resultado disso, gente? E aqui é um ponto bem interessante, tá? Porque eu tô pegando partidas fechadas, tá, gente? Então eu peguei 16 do Palmeiras, fechei com 16 aí, que vai ser agora, né? Que vai ser hoje contra o Mirassol, mais 16 partidas. Não tá contando, porque a gente não vai saber como vai ser o resultado, mas a gente já viu que o Palmeiras está com um aproveitamento bem maior ali, certo? Já o do Flamengo, a gente pegou 17 porque ele tinha 17 partidas jogadas na 18ª rodada. Só que para fechar essas 17 ainda faltam mais 3 jogos. Então, por isso que tem aqui o Flamengo 3 partidas a menos, certo? Então, tem 3 partidas a menos, 9 pontos a menos também. Então, se o Flamengo ganhar os próximos 3 jogos, ele vai conseguir manter o mesmo aproveitamento do primeiro turno de 17 partidas, né? Ter conseguido ali, agora deixa eu pegar o número aqui que eu não lembro, né? Os 37 pontos. Podemos dizer assim, né? Vai ter conseguir até mais. Mas enfim, 3 vitórias a menos, né? Dessas 14, né? Mas falta 3 partidas ainda. Então, né? 4, mesmo número de empates, 4 empates, mesmo número de derrotas, 2 derrotas, um gol feito a menos do que as 17 partidas do primeiro turno e 4 gols a mais sofridos. Só que o Flamengo jogou 3 partidas a menos. Então, sofreu mais gol, mas também está fazendo mais gol, certo? E o saldo aí podemos dizer que está 5 negativo, porque sofreu mais gol do que o primeiro turno, beleza? Então aqui tem um ponto bem interessante, que pouca gente tem feito, eu não vi ninguém ainda, pelo menos fazer, que é o quê? Essa questão do número de partidas, né? Como que a gente consegue saber se o time melhorou ou não? Comparando um turno com o outro ali, se o clube melhorou ou não, né? O Palmeiras a gente já viu, né? Bem visível essa melhora, certo? Do Palmeiras, o do Flamengo já fica mais difícil. Por quê? Porque era líder, tinha 4 pontos na frente do segundo colocado, o Palmeiras era o terceiro colocado. Então tinha todos esses fatores, né? Que acabam ali ofuscando um pouco de como está o desempenho do Flamengo nesse segundo turno, né? Mas quando a gente coloca aqui na ponta do lápis, que no caso a gente digitou, né? Não escreveu, a gente consegue perceber que o Flamengo está com um bom aproveitamento, mesmo estando 3 pontos atrás ali do Palmeiras, tá? Por quê? Porque ele só tem 9 pontos a menos, então ele comparado ao turno passado ali, só que tem 3 partidas a menos. Então se ele vencer essas 3 partidas, ele consegue ali os outros 37 pontos, né? Então é bem interessante, né? Com o mesmo número de partidas, tá? Mas precisa vencer as 3, né? O grande problema aqui tem sido mesmo a questão da zaga, tem sofrido mais gols. Se a gente pegar e tirar esses 4 gols, por exemplo, um gol ali contra o Fortaleza, que eles perderam, teriam ganhado mais um pontinho, estaria com 67. Né? Os 2 gols ali que ele tomou de São Paulo, por exemplo, no último jogo, também ali teria ganhado ali mais 3 pontinhos, seriam mais 4 pontos, estaria à frente. Então a zaga tem sido o principal problema, né? O pessoal fala do ataque, do ataque, do ataque, mas em números só é um gol a menos feito, tá? Em relação ali às 17 partidas do primeiro turno e
jogou 3 partidas a menos ainda. Então o ataque ele tá bom, né? Mesmo parecendo que não tá. O pessoal vejo muito flamenguista reclamando que não tá bom o ataque, que o Pedro não tá, parece que o Flamengo não vai mais para frente, mas não, né? Olhando os dados brutos, a gente consegue analisar que o ataque ele tá bom, né? Tem feito os gols, muitos gols, né? Tanto que já tá praticamente ali com o mesmo número de gols que teve em 17 partidas no primeiro turno, e aqui tem 3 partidas a menos. Já a defesa, ela piorou em relação ao turno passado, porque tem menos partidas e tomou mais gols. Então esse está sendo o problema aí do Flamengo, beleza, família? Continuando aqui, né, vendo todos esses dados, analisando tudo, fazendo essa comparação, né, o Flamengo está bem, não está ruim, tá? E o Palmeiras está excelente, né, porque com menos jogos, está com mais pontos, fez mais gols, sofreu menos gols, então tudo está melhor no Palmeiras. Já no Flamengo, a defesa está pior, e eu acredito que esse tem sido o principal problema aí do Flamengo, porque sofreu mais gols, né? O ataque a gente consegue aí verificar analisando que de fato o ataque não está sendo o problema, tá? E como é que vai ficar daqui para frente, familiar? Né, claro, né, reta final de Brasileirão, a gente já tem aqui a nossa perspectiva de como vai ficar aí os últimos jogos, né, dessas duas equipes aí que estão lutando pelo título. Eu não coloquei o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ainda está com um jogo a mais, né? Palmeiras, Flamengo estão com um jogo a menos, então isso já coloca ali teoricamente mais 3 pontos, né? Palmeiras teria que tropeçar mais 2 vezes e o Flamengo mais 2 vezes para o Cruzeiro poder encostar, de fato, tá? Por exemplo, tropeçar hoje, certo? Os jogos de hoje e o Cruzeiro vencer, porque daí passaria o Flamengo ali e ficaria com um jogo a menos, mas daí se o Flamengo vencer o próximo jogo, que é o jogo que está atrasado, ele passaria novamente o Cruzeiro. E a mesma questão do Palmeiras, né? O Palmeiras ainda continuaria ali com 2 pontos na frente do Cruzeiro, mas se vencer o jogo atrasado, que é contra o Santos, ficaria 5 pontos à frente do Cruzeiro. Então, né, claro que o Cruzeiro tem chances ainda de título, mas são mais remotas essas chances, beleza? Então a perspectiva aí dos jogos. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre, tá? Vamos pegar aqui primeiro o Flamengo. O Flamengo joga hoje contra o Santos, beleza? E no meio de semana é o jogo atrasado, vai lá na Casa do Esporte, não vai ser na Ilha do Retiro, esqueci o nome do estádio que vai ser. Vai jogar fora, né, contra o Sport. Depois vai pegar o Fluminense em casa, porque vai ser no Maracanã. O mando de campo é do Fluminense, mas é no Maracanã, vai lotar do mesmo jeito. Vai ter menos ingressos, é claro, para os flamenguistas, mas tá jogando em casa, não vai precisar viajar, certo? Outra questão aqui, vai pegar o Bragantino em casa, então vai ter ali 2 jogos seguidos aí jogando em casa, né? Mesmo que o jogo contra o Fluminense não seja mando de campo do Flamengo. Vai pegar o Atlético Mineiro lá na Arena MRV e vai pegar o Ceará em casa e depois viaja ali para São Paulo para pegar o Mirassol, certo? Então desses jogos, de todos esses 7 jogos aqui, o Flamengo ele só vai sair de casa 2 vezes. Vai ser contra o Sport, tá? 3 vezes na realidade, né? Contra o Sport, 2 vezes, né? Contra o Sport, 3 vezes. Contra o Sport, contra o Atlético Mineiro e contra o Mirassol. Só que são tudo estados vizinhos, né? Com exceção aqui, né, do Sport, que ele vai ter que ir pro Nordeste, o Atlético Mineiro é em Minas e o Mirassol em São Paulo. Então tá bem pertinho ali, não é tão cansativa a viagem, certo? Então esse é um fator bem bacana. E tem 3 jogos em casa, né, contando aqui com o do Maracanã, que não vai precisar sair do Rio. 4 jogos aí vai estar jogando em casa, dos 7 que tá faltando, certo? Agora vamos ver o Palmeiras. O Palmeiras hoje está viajando, né? Vai pegar o Mirassol fora de casa, vai pegar o Santos fora de casa, mas é o mesmo estado. Então, né, não é tão cansativo assim. Esse jogo em vermelho aqui, que está com o fundo vermelho, família, seria o jogo do dia 19, que seria contra o Atlético Mineiro. No entanto, o Atlético Mineiro vai fazer a final da Sul-Americana contra o Lanús, lá em Assunção, que é dia 22. Então ele já foi adiado esse jogo, tá? E no lugar deste jogo foi adiantado o jogo do Vitória, certo? Então o Palmeiras aí vai ter 4 jogos no mesmo estádio, no mesmo estado, né? No mesmo estado, certo? Porque não vai precisar sair. Esse jogo não vai ter agora e vai jogar em casa aí contra o Vitória e também em casa contra o Fluminense. Então são 4 jogos aqui que o Palmeiras não vai sair do estado de São Paulo, né? Então é bom pro Palmeiras aí, tá? Depois vai ir pro Rio Grande do Sul pegar o Grêmio e depois vai lá pro Ceará pegar o Ceará, tá? Esses últimos 2 jogos fora de casa. Outra questão aqui, tá, gente? A gente já vai comentar sobre a Libertadores também, que é só um detalhezinho, né? É claro. O Palmeiras atualmente está com 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo, certo? Essa questão é delicada,
Por quê? Porque se o Palmeiras conseguir abrir um pontinho a mais que seja do Flamengo, existe uma possibilidade, na minha visão, mas quem sou eu? Só sou um cara no YouTube falando, né? Existe a possibilidade de o Palmeiras levar a Libertadores também. Por que isso? Né? E por que eu falo também? Porque já vai ter aberto 4 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Claro que vai ter muito jogo ainda pela frente, são 7 jogos, 21 pontos em jogo, né? Mas a probabilidade é que ocorra isso. Por quê? Se o Palmeiras abrir um pontinho a mais, esse jogo aqui, ó, contra o Grêmio, vai ser o jogo antes da final da Libertadores. Se o Palmeiras tiver 4 pontos à frente, e talvez até os 3 pontos, porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais, né? Daí ficaria com uma vitória a mais, ainda assim ficaria líder, né? Mesmo que o Flamengo ganhasse, tá? Só que é tênue isso, né? É bem, como eu posso dizer, bem fina essa fronteira, né? É como se fosse ali um tecido bem fininho que está separando isso. Porque assim, tem 4 pontos a mais, né? Raciocinem comigo aí, família. Né? Outra, tá gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve, vai fortalecer demais, tá? 4 pontinhos a mais, o Palmeiras ele pode colocar todo o time em reserva aqui, gente. Tá? Aqui tá marcando que falta um jogo, mas esse jogo vai ser transferido para cá, né? O último jogo antes da Libertadores é contra o Grêmio. Então, se ele tá com 4 pontos a mais, tanto faz se ele vai perder, se vai empatar, né? O Palmeiras tem elenco, o time reserva é forte e o Grêmio não está muito bem, então ele pode jogar sem a preocupação. E se o Flamengo ainda tiver com 3, 4 pontos a mais, o Flamengo não vai poder se dar ao luxo, né, que vai ser o jogo contra o Atlético Mineiro, que o São Paulo está mandando bem ali, né? O Atlético Mineiro tem embalado aí, se não me engano já está com uns 4, 5 jogos de invencibilidade no Brasileirão, né? O São Paulo conseguiu engrenar de vez aí, o Atlético Mineiro consertou o time, sem sombra de dúvidas. Vai ser um jogo difícil, ainda mais lá na Arena MRV, certo? Esse jogo aqui, gente, o Felipe Luiz ele não vai poder se dar o luxo de perder, nem empatar, ele vai ter que vencer, se ele tiver com 3, 4 pontos atrás. E se tiver com 3, 4 pontos a mais, não vai ter o que fazer, gente. Ele vai ter que usar o time titular ali, né, os melhores jogadores, para conseguir esses 3 pontos. Só que é 4 ou 3 dias antes da final da Libertadores. Conseguiram pegar aí o raciocínio? Ou seja, o Palmeiras joga com o time reserva, descansa ali os principais jogadores dele por 7, 8 dias. Certo? Já o Flamengo, se tiver com esses pontos atrás, não vai poder se dar esse luxo. E no máximo ali vai ter 3, 4 dias de descanso para a final da Libertadores. Olha o pepino que... Olha a loucura que tá esse Brasileirão, né? Então, vai ser muito interessante. Porque se tiver com esses 3 pontos ainda atrás, o Flamengo não vai poder poupar se estiver ainda almejando ganhar o Brasileirão, né? E que vai depender da sorte, porque os últimos 2 jogos ali, um é contra o Atlético Mineiro e o outro é contra o Ceará, certo? O Atlético Mineiro tá bem e o Ceará mais ou menos, né? Não tá tão bem, mas também não tá tão ruim assim. Então, é preocupante isso para os torcedores do Flamengo, né? E muito bom para os torcedores do Palmeiras. Porque com os jogadores mais descansados, mais recuperados, a chance é maior de eles levarem o título ali da Libertadores, tá? Então, tá insano, é uma loucura total isso daqui. Eu acho que é um dos campeonatos mais eletrizantes que a gente tem visto, né? O Cruzeiro tá logo atrás ali, tem chance também, é claro. Mas tá essa loucura toda aí, gente. Então, vale a pena acompanhar, vale a pena ficar em cima de tudo, porque tá igual a Série B também, que tá muito disputada ali, diferença de 3 pontos ali entre o primeiro, o segundo, quer dizer, né? Entre o segundo e o sexto, sétimo. Então tá uma loucura total também. E o Brasileirão tá essa doideira toda, beleza? Tá super eletrizante, tá super empolgante os jogos, né? Vale a pena acompanhar jogo por jogo, porque basicamente todos esses jogos vão ser matados aí esse mês, tá, gente? E daí só vai ficar esses últimos 2 jogos, né, que no caso não vai ser o Grêmio e Palmeiras, vai ser Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? Pra dezembro, que é da semana do dia 3 e a semana do dia 7. Lembrando que a última rodada todo mundo tem que jogar tudo junto no mesmo dia. Então, tá sensacional isso, vale a pena acompanhar. Foi até mais do que eu pensei que ia ser nesse vídeo. Já estamos aí com mais de 20 minutos de vídeo aí. Mas vale a pena, tá, pessoal? Acompanhem tudo, jogo por jogo, rodada por rodada, porque tá eletrizante, vale a pena demais aí viver isso, né? A gente tá vivendo uma situação muito insana. E só o detalhe para finalizar, que eu já falei sobre tudo isso, né? Que é a final em Lima aí, dia 29, né? Palmeiras e Flamengo.
Só ficou invertido aqui, peço desculpas, né? O mandante vai ser, mas ambos vão jogar ali com os uniformes número 1. Beleza, família? Esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam, tá? Porque vai me ajudar demais. Já estamos batendo aí 500 inscritos. Então, para 3 meses de canal, para mim, pelo menos, está sensacional. Beleza? Tenham todos aí um ótimo final de semana. Aproveitem os jogos de hoje, que vão ser eletrizantes, vão ser empolgantes. Descansem e tenham uma ótima semana aí. Que também vai ter jogo mesmo estando data FIFA. Beleza, família? Um abraço e até a próxima.